Hello, hello! Cris Nishimura here, eu sou fonoaudióloga e coach do sotaque inglês. Hoje a gente vai falar sobre a pronúncia das vogais do inglês americano. Antes de começar, vamos dar uma olhada na vowel quadrilateral. A vowel quadrilateral é a representação da posição da língua dentro da nossa boca ao pronunciarmos cada vogal. Então imagina que não é a pontinha da língua que muda, tá bom? A pontinha da língua sempre fica para baixo. O que vai mudar é o corpo da língua. Então aqui é a parte da frente da boca, parte de trás, parte de cima e aqui parte de baixo. Para você sentir bem essa diferença na posição da língua, faz comigo o som do I de igreja, que é a posição da língua. A língua tá para cima e para frente, I. E agora vamos colocar a língua para trás e para baixo para fazer o A de abacaxi. A, I, A. Vamos fazer 3 vezes essa movimentação e sente bem a língua indo para frente, para cima e depois para trás e para baixo. I, A. I, A, I, A. Por que é tão difícil a gente aprender as vogais de uma outra língua? Porque muitas vezes a gente não tem essa vogal na nossa própria língua, na nossa língua materna, e a diferença na posição da língua de uma vogal para outra é muito pequena. Exige uma coordenação da língua muito fina para você diferenciar esses sons. Vamos primeiro passar o som de cada vogal aqui. Então vamos aqui para frente e faz o I de igreja. Desci um pouquinho a língua, e esse é um som que a gente não tem no português, que é o E de igloo, ou is, him. Descer um pouquinho a língua, a gente tem o E de elefante, ele. Desce mais, aqui é o E de pé, né, que é nosso E com acento agudo. Desce mais, essa é uma vogal que a gente não tem no português, que é o A de cat. Aqui eu tenho A de abacaxi. Voltei a língua lá para trás, eu tenho O de father, que é um som parecido com o nosso O, com acento agudo. Subi a língua, vou pro O de olho. Subi um pouquinho mais, eu tenho O de book, took. E aí lá em cima e para trás eu tenho U de urubu. Aqui no meio eu tenho o som do schwa, que é o short U. O schwa é uma vogal muito frequente no inglês e ele tá numa posição bem neutra da boca. Então não tá nem para cima, nem para baixo, nem para frente, nem para trás. A língua tá bem relaxada. Então você vai abrir um pouquinho a boca e fazer um uma posição bem neutra. Aqui eu desci esse V de ponta cabeça, é um som muito parecido com o schwa, com o só que a língua tá um pouquinho mais tensa. E aí a diferença dessas duas vogais é que o schwa vai estar sempre em sílabas átonas e esse V de ponta cabeça vai estar sempre em sílabas tônicas. Quase não tem diferença. Então, para os meus alunos, eu sempre falo, faz o som do schwa, mesmo quando é esse V de ponta cabeça, porque facilita na hora de buscar o som e de pronunciar o som. E aí eu tenho esses dois sons que são o er. No inglês eu tenho o R consonantal e eu tenho também o R vocálico, que vem depois dos sons das vogais. Então esses dois símbolos são os R's vocálicos, o er. Um é mais forte e o outro vai ser um um pouquinho mais fraco, com a língua um pouquinho mais relaxada. Para facilitar a pronúncia dessas vogais, vamos separar elas em dois tipos. Eu tenho as long vowel sounds e eu tenho as short vowel sounds. Vamos começar pelas long vowel sounds. E aqui lembra que eu tô falando dos sons e não das letras. Para as long vowel sounds, as vogais longas, elas vão ter os mesmos sons dos nomes das letras em inglês. Então, se os nomes são A, E, I, O, U, long vowel sounds vão ser A, E, I, O, U, e aí o long U pode ser também só U. Short vowel sounds, um pouquinho mais difícil, porque a gente não tem algumas dessas vogais no português. Short A é o A de cat. Essa vogal, ela tá entre o nosso E de pé, né, que é, e o nosso A
de abacaxi. Então, para pronunciar o A de cat, imagina que você vai fazer o E de pé, né, que é, mas abre bem a boca. Então, vai ficar um A. A. Começa com E, se tiver difícil, e vai abrindo a boca bem devagar. E aqui o devagar é importante para você ter o retorno auditivo, para você se ouvir falando a vogal, para parar bem quando chegar no A. Se você abaixar muito a boca, muito a língua, vai parar no A de abacaxi. Então, para antes. Então, eu começo no E e vou descendo. Olha como eu desci só um pouquinho. Cat, apple. Se eu descer muito, abacaxi. Tá bom? Não deixa descer muito. Para no meio. E é um pouquinho difícil ter essa consciência de onde parar, principalmente no começo, mas vai treinando que você vai conseguir. O short I é a vogal que a gente tem no português e que a gente já treinou, que é o E de pé, né, que é. Short I é uma vogal que a gente não tem no português, que é o E de ship. Mas é um som muito, muito parecido com o nosso E com acento circunflexo, E de ele, elefante. Então, na hora de pronunciar esse som, pode buscar o E de elefante, mas deixa ele bem curtinho. E, E. Short O, eu vou ter, na verdade, dois sons. Um deles é um som que a gente tem no português, que é o O com acento agudo, O, Pó, Nó, Tó. O outro som do short O é o O de father, que às vezes na escrita ele é escrito com a letra A ou às vezes com a letra O. Então vai depender muito da palavra. Então às vezes eu tenho father, dependendo do sotaque. Mesmo nos Estados Unidos eu posso falar dog, dog. Dependendo do lugar nos Estados Unidos, eu falo dog, com O com acento agudo. Mas o short O são esses dois sons. O ou A. Short U, aqui que eu vou ter tanto o schwa, que é o short U átono, que está sempre em sílabas átonas, em sílabas mais fracas, e eu tenho o short U tônico, que vai estar em sílabas mais fortes. Então, para pronunciar o short U, deixa a língua numa posição bem neutra, independente se for uma sílaba átona ou tônica. Vamos primeiro puxar esse som para depois pensar se está em sílabas átonas ou tônicas. Então, deixa a língua numa posição bem neutra, abre só um pouquinho a boca e faz um som bem curto. Uh, uh, uh. Então, essas foram as vogais longas, long vowel sounds, e as short vowel sounds. Tem mais uma vogal que eu chamo de medium U, porque eu não encontrei um nome que eles dão para essa vogal. Não é uma vogal muito frequente, mas é um som que é muito parecido com o nosso O com acento circunflexo, o O de olho. Então você também pode puxar desse som, que é o O de book, book. Então vamos repassar todos os sons das vogais seguindo a vowel quadrilateral, sentindo a movimentação da língua. Vamos começar aqui em cima no I, E, E, A, O, 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 U. E aí no meio eu tenho só o short U, uh, uh. Ok, that's it. Essas são as vogais do inglês americano. Se ficou qualquer dúvida, só me perguntar, só escrever aqui nos comentários. Lembra de curtir esse vídeo e de se inscrever nesse canal. Happy studying and talk to you soon. Bye!